E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Que prazer tê-lo aqui, meu amigo inspetor Frederico, da Guarda Municipal de Curitiba. Muito obrigado por ter aceitado o convite, meu irmão. Eu que agradeço, meu irmão. Uma honra estar participando com você no seu canal do YouTube ao vivo. Ainda mais o nosso grande marco da história das guardas municipais através do YouTube. Perfeito, olha só, e nós vamos falar sobre a GM do amanhã com o inspetor Frederico, que hoje é um dos maiores historiadores em guardas municipais, se debruçou sobre isso. Gostaria que o senhor se apresentasse, até para que, de repente, aqueles que não conhecem pudessem conhecê-lo da formação e das obras publicadas, inspetor. Quantos anos de guarda municipal também? Bom, eu sou inspetor Frederico da Guarda Municipal de Curitiba. Ingressei em 92, em março de 92, já estou indo quase para 30 anos, estou com 28 anos já de carreira. É, Entrei na guarda, fiz o curso de Direito. Depois do bacharelado em Direito, eu acabei fazendo alguns cursos na área de Direito e de Gestão Pública, MBA em Gestão Pública, Escola da Magistratura Federal do Paraná, Escola da Magistratura Estadual do Paraná. Trabalhei como membro do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Trabalhei durante um ano no Núcleo de Conciliação do Fórum Civil. E durante essas caminhadas, fazendo essas pós-graduações, esses estudos mais avançados, eu acabei fazendo algumas monografias. Percebi que essas monografias estavam virando artigos jurídicos e comecei a publicar. Com isso, acabei em 2005 publicando meu primeiro livro e a partir daí agora estou no sexto livro que eu digo que é a obra completa. Estou na fase, eu lancei ela em 2017 pela editora Intersaberes e agora estou na fase de revisão e atualização dela. Eu acho que Perfeito. é a apresentação, né? Não, perfeito. Bela, eu digo que eu entrei na guarda em 2006. Você já era guarda municipal há 14 anos quando eu entrei, né? 16 anos já, porque vai fazer 30, eu vou fazer 14 anos de guardas municipais. E é muito legal hoje, inspetor, a gente poder conversar com o senhor, com pessoas que são ícones hoje das guardas municipais e que a gente tem a oportunidade de trazer para aqueles que são mais jovens. Porque as guardas municipais não começaram a partir do canal Azul Marinho, não começaram as informações a partir dos congressos mais recentes, depois da Lei 13.022, começou há muito tempo atrás. Então, essa história que hoje você se debruça para falar, essa história que hoje a gente defende, as evoluções, se a gente conhecer a história é algo tão bonito, tão bonita, porque nós não vamos falar sobre aquilo que é velho, sobre aquilo que é antigo. O conceito do Mário Sérgio Cortella para aquilo que é velho eu gosto bastante, que ele diz que aquilo que é velho não consegue mais superar, inovar, transformar, mas aquilo que é antigo é porque tem uma longa data, mas tem um símbolo imenso. Às vezes, uma moedinha que foi do avô, que é algo antigo. De repente, aquela pessoa que já está, de repente, um octogenário, mas ainda continua com o espírito jovem, né? Então, falar da história é algo que talvez a gente se surpreende muito, porque a gente sabe de onde estamos vindo e para onde estamos indo. Como começou essa paixão sua pela história? É bem curioso, na verdade, trabalhando na escola de polícia, porque quando eu ingressei era uma escola de polícia que você fazia. Na escola de polícia, a formação foi feita por policiais civis, na maior parte delegados de polícia. Então, eles falavam que você era guarda municipal, que você era polícia, a polícia do futuro, e etc. e tal. E quando nós fomos para a rua, aconteceu o contrário. Você encontrava a nossa co-irmã, que eu digo que não são nossos inimigos, muito embora haja, às vezes, uma hostilidade na rua, principalmente nos anos 80, a gente encontrava muito esse choque, né? Daí, na rua, você encontrava os policiais militares falando, não, você é guarda, você é guardião, você é patrimonial, e eu sou polícia. E aqui no Paraná nós tivemos uma situação curiosa, um governador colocou todos os policiais militares trabalhando em equipamentos fechados, no Banco Banestado e alguns equipamentos do Estado. Enquanto eu fazia o patrulhamento no Largo da Ordem, que é um centro histórico de Curitiba, nós tínhamos policiais trabalhando em postos fechados assim. Certa feita eu tive uma situação curiosa, onde um PM me abordou. Ele saiu de dentro do seu equipamento e falou,
Eu que sou polícia, eu que deveria estar aí, você é aqui. Eu falei, não, mas é o inverso. Então, começou nessa situação assim que algumas pessoas falavam, não, você não é, veja o artigo 8º, o parágrafo 8º do artigo 144, e daí eu comecei na faculdade estudando, analisando, e como a faculdade, os 5 anos eu tive que fazer pesquisa bibliográfica orientada, eu acabei pegando aquela paixão de estudar, principalmente naquelas folhas amareladas, folhear, buscar microfilme, e ali eu comecei a conhecer a história da Guarda. Realmente a história da Guarda ela é curiosa, porque quando você encontra as instituições policiais que existem hoje, você encontra elas com um marco histórico de inauguração que antecede a própria palavra da denominação atual delas. Não sei se fui bem claro, mas quero Não, dizer o seguinte: sim. Polícia Militar, tecnicamente falando, ela só surgiu essa terminologia na Constituição de 1946, após um golpe militar, e foi a maneira que o poder central buscou centralizar todas as forças públicas policiais, estaduais e municipais. Então, ela outorgou aos estados o direito de agora constituírem suas polícias militares subordinadas ao Exército. O que aconteceu? Essa nomenclatura surgiu nessa Constituição, mas os estados só vieram se adequar a essa regra após 1969, quando nós tivemos em 67 uma mudança que trouxe para a Polícia Militar o policiamento ostensivo preventivo como exclusividade. Assim, as guardas civis metropolitanas, as guardas civis que pertenciam aos governos estaduais, elas foram absorvidas por esse corpo policial e acabaram se tornando policiais militares ou policiais civis. Mas daí você vê na história o seguinte: não, a Polícia Militar do Rio de Janeiro surgiu em 13 de maio de 1809. Mentira. A Guarda Real de Polícia surgiu em 13 de maio de 1809. A Polícia Militar do Rio de Janeiro não surgiu até 37, porque em 1937 nós tínhamos a Guarda Municipal, que era a Polícia Municipal do Distrito Federal, que foi chefiada pelo Tenente-Coronel Zenóbio, que era do Exército. Então você começa a ver assim, tá bom, vamos tirar o termo mentira, vamos falar, você começa a ver as instituições pegando a história de instituições antigas e trazendo como se fosse o seu marco histórico. E daí certo dia, eu estava no ônibus lendo uma lei que acabei de tirar da biblioteca pública, isso porque eu marquei 15 dias de espera, você tinha que marcar, agendar, para daí colocar uma luva, ir lá pegar o livro, dar uma olhada, pedir o microfilme dele para tirar xerox, porque você não podia tirar xerox do livro. Daí eu peguei uma lei de 18 de agosto de 1831, e a lei dizia o seguinte: cria a Guarda Nacional, extingue a Guarda Municipal, corpos de milícias e serviços de ordenança. Daí eu falei, opa, peraí, se extinguiu a Guarda Municipal em 18 de agosto de 1831, nós existíamos antes de 10 de outubro de 1831. Daí eu comecei a procurar e foi indo. Então essa paixão surgiu justamente pela aquela primeira necessidade de saber a minha identidade, o que eu era e para que eu servia, qual era a minha finalidade junto à comunidade, e outra para conhecer um pouco da minha história mesmo. Perfeito. Olha só, quando a gente começa a viajar pelo tempo, né? Nós temos, inclusive, nós vamos falar sobre o dia 13 de setembro, o dia 10 de outubro, né? Mas já que nós fomos lá para trás, né? Vamos começar. Então, sempre que nós vamos falar do Brasil, eu acho que o pontapé inicial é lá com o descobrimento do Brasil, né? 22 de abril de 1500, é isso mesmo? Isso. Daí nós 21. tivemos. É. Oi? É 21, não é? 21 é dia de Tiradentes, não é? 21 de Isso. abril. E dia E a morte 22, de Tancredo Neves. olha só. Mas aí nós temos, por exemplo, essa questão toda falando de Brasil, que é um país muito jovem, e aí nós tivemos um longo tempo até a família real chegar.
E aí eu acho que nós podemos começar a contar a história das guardas municipais, senão nós teríamos que falar das ordenações, né? Ordenações E filipinas, manuelinas, né? Mas se quiser dar uma pincelada sobre isso, por quê? Eu quero fazer algumas perguntas para a gente chegar na GM do amanhã, mas para que a uhum. gente comece falando, né? Então, se quiser comentar um pouco dessa época do descobrimento do Brasil, até que a gente tenha a chegada da família real. Esse período é importante para a gente entender a história hoje, inclusive, né? Isso. Bom, nós tivemos 3 ordenações enquanto nós éramos colônia de Portugal. Ordenações manuelinas, filipinas e afoncinas. Essas ordenações, elas criavam algumas regras. Então, com o descobrimento do Brasil, o que aconteceu? Inicialmente, nós passamos a colonizar o país. O país acabou sendo colonizado. E essas pessoas que... Aí é a essência da polícia. Então, é interessante a gente entender o que é a essência da polícia. Porque essa polícia não existia no mundo. Existiam tropas medievais que eram compostas, tipo, eu sou o duque e eu tenho a minha tropa. Quando eu vou em campos de batalha, eu levo o meu brasão junto. Reunindo vários duques, vários barões, nós montávamos um exército. Isso na Europa. No Brasil aconteceu algo diferente. Os nossos colonizadores eram agricultores, lavradores, barbeiros, comerciantes. E, na época de manter a paz da sociedade, eles empunhavam armas e, contra mar de percalços, opunham-se a elas, ou seja, faziam a defesa, a soberania nacional e a defesa, a segurança municipal, ou seja, a segurança interna, segurança pública. O que aconteceu? Idos de 1775, nós tivemos uma história curiosa. Como o Brasil era colônia, nós tivemos os pedestres, os quadrilheiros, tivemos várias tropas que não eram tropas pagas pelo cofre público. Então, a primeira instituição real no Brasil que foi constituída e paga com os cofres públicos foi o Regimento de Cavalaria, que foi criado em 1775, quando Tiradentes ainda era alferes. Daí ele assumiu, inclusive, o comando do Batalhão de Sete Lagoas, e nós tivemos um marco da história de Tiradentes depois, que ele se rebelou contra a coroa. Mas por que ele se rebelou? Porque essa instituição policial, ela tinha a finalidade de trazer a segurança ao transporte, ao translado do ouro, dos nossos minérios, do Brasil para Portugal. Então, em cima disso, nós tivemos uma Inconfidência Mineira, uma série de coisas. Com a vinda da família real para o Brasil, 1808, aconteceu algo interessante. Dom João VI instituiu no Brasil o intendente da corte em 1808 e em 1809 instituiu a Guarda Real de Polícia. Agora, a segunda instituição policial do Brasil, essa instituída com a finalidade única e exclusiva da proteção do império, ou seja, da família imperial. Somente vamos encontrar uma instituição policial voltada à proteção do cidadão, inclusive na legislação que fundou essa instituição, ela trata justamente disso, desse contato, dessa aproximação, dessa capilaridade junto com a comunidade. Foi em 14 de junho de 1831, quando Dom Pedro II saiu do Brasil. O filho dele, com 5 anos, Dom Pedro I, saiu do Brasil. Dom Pedro II, filho dele, com 5 anos, ficou no Brasil. Nesse momento inicial, ele ficou sob o comando de uma regência trina provisória, até que fosse nomeada a regência trina permanente, que seriam os tutores, praticamente, do imperador. Então, foi criada ali, sim, 14 de junho de 1831, a primeira instituição policial voltada ao cidadão. Nesse caso, é a terceira instituição de segurança pública que foi fundada no Brasil. Isso no dia 14 de julho de 1831. 14 de junho. De junho.
Isso, De, julho é o meu aniversário daí. 14 de junho de 1831. E por que que Isso. nós estamos trazendo isso e essa história toda? Porque a gente vai chegar lá no termo Polícia Municipal. Mas é importante, né, inspetor, que a gente tenha isso em mente sobre a história. A história, existem aqueles que contam como foi e aqueles que têm memória. Por exemplo, sobre 11 de setembro, se nós formos conversar, eu tenho memória e você tem memória. Se nós perguntarmos onde nós estávamos dia 11 de setembro de 2001, quando aconteceu a queda das Torres Gêmeas, um avião sendo jogado no Pentágono, isso não era nem nos melhores filmes de super-heróis possível, tal. E aí nós temos uma memória, porque a gente viveu essa época, como estamos vivendo a atual pandemia, tal. Isso é memória. Agora, de história, isso é um trabalho de arqueologia, né? Colocar luva, manusear livros e transformar isso em algo palatável, como são os seus livros. Então, eu acho que o grande marco, então, que o guarda municipal precisa ter em mente quando vai falar de história de guardas municipais, fora das ordenações que são interessantes para entender essa mudança de finalidade, vamos assim colocar, da polícia, é o dia 14 de junho de 1831? Sim, é 14 de junho de 1831. Aconteceu uma coisa curiosa. Em 17 e 18 de setembro de 1992, Curitiba sediou o terceiro Congresso Nacional de Guardas Municipais. Faltava um pouquinho para você ingressar na guarda nesse período, né? Muito tempo. E quando sediou, foi apresentado por um dos comandantes ali presente a Lei de 10 de outubro de 1831, que é a Lei de Recriação da Guarda Municipal. Ela foi criada em 14 de junho, foi extinta em 18 de agosto, entrou em confronto armado em 7 de outubro, mas foi efetivamente recriada em 10 de outubro do mesmo ano. Tudo isso em 1831. Só que essa lei de 10 de outubro foi apresentada no Congresso e no Congresso saiu, dentro da carta, saiu a recomendação para que essa data fosse considerada um marco histórico das guardas municipais no Brasil. Por isso, nós tivemos recentemente, a questão de uns 5 anos atrás, a lei que instituiu o Dia Nacional do Guarda Municipal, como sendo 10 de outubro. Foi baseado nessa segunda lei de criação, ou seja, da lei de recriação da guarda. Mas, efetivamente, seria 14 de junho. Agora, 10 de outubro também não faz diferença. O importante é que comemoramos a nossa data. Agora, só tirando uma dúvida, quando nós tivemos aquela questão das Torres Gêmeas, eu estava saindo, eu me lembro, porque eu estava saindo do museu, da biblioteca da Câmara Municipal de Curitiba, tinha acabado de manusear uma das obras mais raras que tem na Câmara Municipal, o livro de alistamento dos guardas municipais de 1845. Então, Nossa. lá eu tinha usado luva naquele dia e tinha visto aquelas folhas escritas com um bico de pena mais de 100 anos atrás. E estava lendo e vendo a assinatura e tudo mais. Então, era um dia radiante para mim, porque eu cheguei perto de uma obra rara e de difícil acesso. Quando eu cruzei a sair do palácio, que é a biblioteca da Câmara Municipal, que eu estava caminhando na rua, eu comecei a ver nas televisões, assim, nos televisores, assim, de lojas mostrando aquilo. Eu falei, gente, acabou o mundo. Entramos na Terceira Guerra. Olha só, é interessante essa contextualização, né? Que nós estamos falando de história e de memória, porque nós temos, então, o dia 14 de junho, talvez como mais apropriado, mas 10 de outubro também. Vamos falar das guardas civis daqui a pouco, sobre o 1945 também. Vou citar o Museu da Acadepol de São Paulo, Academia de Polícia, que forma delegados, tal, que tem lá uma farda também no museu. Do crime que tem, eu vou falar sobre isso. Mas nós tivemos o primeiro guarda municipal falecido também no século XIX, né? Sim, foi justamente em 7 de outubro de 1831, quando os guardas reais de polícia confinados se rebelaram na Ilha das Cobras. Lá, a guarda municipal, que aspas, estava extinta, a guarda municipal foi chamada e, chegando no combate, acabamos tendo a perda de um dos colegas nossos que morreu em serviço.
morreu em serviço e o regente Feijó, em seguida, colocou no Senado, nos anais do Senado, para constar para a posteridade a morte do primeiro guarda municipal morto em combate em razão da coisa pública. Então é interessante assim esse aspecto. Nesse momento, nos anos de 1831 a 1839, você vai encontrar muita história da guarda municipal, muitos relatos no Senado. Nos anais do Senado, você vai encontrar no arquivo muita passagem e uma coisa curiosa que poucas pessoas sabem. Nós tivemos, nesse período, com a recriação da Guarda Municipal, a nomeação do subcomandante, que foi criado o posto de major e ele se tornou subcomandante do nosso quartel, ou seja, da Guarda Municipal. Quem que foi esse subcomandante? Você arrisca? Não me arrisco. Tá bom. Depois de subcomandante, ele ascendeu ao cargo de tenente-coronel e assumiu o posto de comandante da Guarda Municipal, onde comandou durante 8 anos a Guarda Municipal. E exatamente em 1839, ele foi nomeado presidente da província do Maranhão, já com o posto de coronel. Luiz Alves de Lima e Silva, que posteriormente será considerado Duque de Caxias, foi o nosso comandante durante 8 anos e foi quase que o primeiro. Ele foi subcomandante e depois assumiu o comando. E é interessante quando a gente fala Tiradentes, quando a gente fala Duque de Caxias, você vê que Tiradentes é o patrono da Polícia Militar. Duque de Caxias é o patrono do Exército. Na verdade, Tiradentes é o patrono da Polícia Militar porque foi a primeira instituição de segurança pública do Brasil, mas daquela maneira que mostrei. E o Duque de Caxias passa a ser patrono do Exército por uma questão de necessidade de vultos nacionais. Apenas após a Segunda Guerra Mundial é que começam a valorizar os vultos nacionais. Antes disso não se valorizava tanto Duque de Caxias quanto Tiradentes. Duque de Caxias pertenceu à Guarda Nacional, foi durante a vida inteira dele da Guarda Nacional, era o amicíssimo do imperador Dom Pedro II e veio a falecer. Quando ele faleceu, em 1880, surgiu a questão militar no Brasil. Porque uma coisa que as pessoas não conhecem é o seguinte: a Guarda Nacional era o corpo de exército de primeira linha, a Guarda Municipal era o corpo de exército de segunda linha. E o terceiro corpo de exército, você sabe qual que era? Era composto por escravos e pessoas de baixa renda, que não tinham condições para ingressar nas outras tropas. Como eles queriam ajudar o Brasil e tinham a possibilidade de receberem alforria, muitos deles, então ir lutar corpo a corpo nas batalhas era importante. E a questão militar surgiu no Brasil justamente por causa disso, porque os soldados que voltavam dessas guerras, as batalhas do Paraguai, etc. e tal, quando eles voltaram, houve uma determinação para caçar esses escravos que estavam fugindo. E os soldados que lutaram ombro a ombro com eles falaram: não, eles lutaram do nosso lado, são nossos irmãos. Sangram que nem a gente, não vamos caçar. Então, durante 5 anos, nós tivemos a questão militar no Brasil, que perdurou idos até 1885. A partir daí, nós passamos a ter, então, 3 tipos de instituições: Guarda Nacional, as guardas municipais e polícias municipais em cidades que não eram capitais e províncias, e passamos a ter também o Corpo de Exército. Esse Corpo de Exército vai tomar força em 1910, onde ele vai tentar assumir o poder, não vai conseguir. As guardas municipais em todo o Brasil, junto com as guardas nacionais, vão conter essa situação. Em 1920, a Guarda Nacional é extinta. A partir daí, esse corpo de exército começa a tomar vulto. Então, todo esse período, Duque de Caxias representava justamente o Império, não representava a República. Por isso, ele não era tão consagrado. Ele passa a ser consagrado após 1930, 1940.
Olha só, tudo isso é muito interessante. Se eu não fizer intervenção, eu fico aqui aplaudindo. Só eu preciso fazer algumas falas, o pessoal vem perguntando e tal, para interagir e de repente fazer algumas perguntas que talvez fiquem na mente de muitos. Nós estávamos primeiro na Constituição de 1822, que foi a primeira Constituição, né? Depois, de 1824, né? Desculpa, 1824, a primeira Constituição. E aí, depois nós tivemos 1891, 1934, as constituições foram mudando. Então, o que nós conhecemos hoje como República Federativa do Brasil, com os Estados-membros, município, Distrito Federal e União, não era assim a época ainda que nós estamos falando, que nós não chegamos ainda na criação das guardas civis dos estados, né? Isso. Então, uma coisa curiosa do período imperial que a gente tem que ver sobre as instituições. Os municípios, isso daí vai refletir nas constituições posteriores. Os municípios, eles tinham o seu poder. Então, se você encontrar um município, uma capital consolidada, você vai ver no brasão dela 5 colunas, 3 inteiras e 2 meia. Não sei se você já reparou isso. E Nunca reparei. isso, e municípios menores tinham 2 ou uma coluna. As que tinham as 5 colunas efetivas, ou seja, as 3 visíveis e as 2 pela metade, em verdade, você vê são 8 colunas. Imagine, você vê de frente 3 colunas estão atrás, e as 2 de meio são 8 colunas. Se você observar o cap tradicional, ele tem 8 pontas, que ele simboliza essas 8 colunas. Então, quando E o você que, vê de frente, você vê 3 colunas e 2 meias. Mas não era só simbolizar algo. Ele tinha algo maior, ele falava algo. Ele falava que aquele município era consolidado, tinha os seus 3 poderes. Dentre dos 3 poderes, tinha o juiz de paz, nós tínhamos a Câmara Municipal. Então, ela tinha uma autonomia maior que os outros municípios que tinham menos poderes. Consequentemente, em 1834, existindo já as guardas municipais, em 1834 foram autorizados municípios que não tinham os 3 poderes a constituírem as suas polícias municipais nos moldes das guardas municipais. Quando a gente chegar agora na Constituição da República, um pouquinho antes da República, nós vamos encontrar uma tentativa do nosso imperador de criar a guarda cívica. Tentativa é um modo de dizer, ele criou, mas efetivamente ela acabou não tendo aquela atuação que deveria para conter a perda do império. Deixa eu só Então, pegar a parte sobre essa guarda cívica. Posso? Me permite? pode. Olha só, a Guarda de Santa Bárbara do Oeste, em 1893, eu fiz um estudo sobre a história da Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste. A Lei número 7 de Santa Bárbara do Oeste, de 1893, cria a Guarda Cívica de Santa Bárbara do Oeste. Mas criou e nunca foi dada funcionalidade a ela. Tanto que a gente podia contextualizar também com as guardas com as guardas de jardim, a guarda de jardim que foi criada em Recife, que é do mesmo ano de 1893. Só essa parte. Aí que está interessante. Nós tivemos, em 1866, a Guarda Urbana. A Guarda Urbana foi para preencher os claros deixados pelas guardas municipais e polícias municipais que iam para o campo de batalha. Então, a Polícia Civil passou a constituir a Guarda Urbana, tinha o inspetor de quarteirão, tinha toda aquela história que a gente conhece até hoje. Quando as guardas voltaram dos campos de batalha, elas reassumiram essas atividades. Daí, o imperador, quando ele está perdendo o império, ele cria a guarda cívica. Os municípios não são como hoje, tipo, eu estou falando contigo agora, eu estou falando de Curitiba e em Piracicaba, isso? Santa Bárbara do Oeste, Santa interior de Bárbara do São Oeste. Paulo. Mas o Brasil e o mundo estão vendo nós conversarmos. Isso. Antigamente acontecia o seguinte: existem as proclamas nos cartórios justamente por causa disso.
porque você assinava um documento hoje e você tinha que dar conhecimento a toda a coletividade. E esse conhecimento era pelo meio de imprensa e encaminhando. Então, as informações elas demoravam para chegar. Quando chegava, tipo, chegou no interior de São Paulo. Foi fundado no interior de São Paulo, 3 anos depois que efetivamente tinha sido criado na capital do Império. E daí o que acontece? Logo após a criação delas, 1905, a gente vai encontrar a palavra agora guarda civil. Porque daí os estados, retomando aquela função que tinha da guarda urbana, as polícias civis passam a criar as suas guardas civis metropolitanas. Mudou o nome, mas é a atuação semelhante à guarda urbana, que era a atuação da guarda municipal. Então, para a gente ver uma coisa curiosa, assim, a questão da guarda municipal, da guarda urbana, da guarda da polícia municipal, da guarda cívica, da guarda civil, a guarda civil metropolitana e outras nomenclaturas de guarda. Por isso que a Lei 13.022 consagrou a possibilidade de usar qualquer denominação nesse sentido, respeitando justamente essas histórias. Perfeito. Então nós temos ali a Guarda de São Paulo, a Guarda Civil de São Paulo, antes de se juntar com a Força Pública e surgir a Polícia Militar. Inclusive eles mantêm ainda uma vez por ano uma comemoração, porque eles se tornaram policiais militares, um almoço. Eu tive a honra de participar com guardas civis daquela época. Muito legal mesmo. E isso no ano passado. E, então, a Guarda Civil de São Paulo, que era de São Paulo, ela acho que é datada de 1926. Eu não tenho certeza se é realmente 1926, mas creio que sim. Quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, os guardas civis que foram, eles eram guardas civis dos estados. É meio confuso essa situação. Veja só, aqui no Paraná, 1896 tem o Código de Postura do Município falando sobre a Guarda Municipal. 1910 tem uma legislação que trata sobre a escolha do distintivo do Guarda Municipal pelo prefeito. 1911 nós temos a instituição da Guarda Civil Metropolitana do Estado do Paraná, criada em 25 de novembro de 1911, subordinada à Polícia Civil. Nós vamos encontrar tanto a Guarda Municipal de Curitiba quanto a Guarda Civil trabalhando juntas. E nós temos ainda um terceiro corpo policial, que é o corpo criado pelo nosso primeiro presidente da província em 1854, que é a Força Pública. Então, nós temos 3 instituições, a Guarda Municipal, a Guarda Civil Metropolitana e a Força Pública. 1937, você vai encontrar uma coisa curiosa aqui no Paraná. Então, para a gente chegar em São Paulo, nós vamos encontrar os guardas civis metropolitanos executando a mesma atribuição de trânsito dos guardas municipais e requerendo na justiça o direito à equidade, à igualdade salarial em razão do exercício da função ser a mesma. Nossa! Um era uma força estadual, o outro era uma força municipal. Em 37 nós vamos ter uma Constituição e ela vai começar a diminuir o poder do município. Então, a de São Paulo, eu não sei precisar se foi a Guarda Civil Metropolitana ou se foi a Guarda Civil de São Paulo, ou seja, se foi a estadual ou a municipal, que foi integrar o Corpo de Exército do general Zenóbio. Porque Zenóbio, quando era tenente-coronel no Rio de Janeiro, ele comandou em 37, ele comandou a Guarda Municipal. Então, se ele comandou a Guarda Municipal em 37 no Rio, é possível que a de São Paulo seja também a mesma Guarda Entendi. Civil. 32, eu sei que Zenóbio comandou, através de um corpo, quando ele era capitão, ele utilizou um corpo da Guarda Municipal, o corpo que eu digo, uma tropa da Guarda Municipal, ou Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, ele utilizou esse corpo para conter a Revolução Constitucionalista.
Então, nessa situação é meio complicado, porque as nomenclaturas se misturam. E justamente não dá para precisar, porque São Paulo é uma capital grande, maior que Curitiba naquela época principalmente, e eu creio que Aham. existissem essas duas forças trabalhando da mesma forma que no Paraná. Perfeito. No Museu do Crime em São Paulo, na Acadepol, tem o uniforme, tem algumas coisas que foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial. E, claro, aí uma pesquisa de Wikipédia que diz que foi essa Guarda Civil do Estado. Mas é interessante este resgate histórico para que a gente vá percebendo que o Brasil sempre mudou as constituições, elas sempre foram mudadas depois de grandes acontecimentos históricos. Por exemplo, 1822, descobrimento, independência do Brasil, né, no dia 7 de setembro. Aí nós tivemos em 1824 a primeira Constituição. Depois, a proclamação da República em 1889 e a primeira Constituição em 1891 pós. Então sempre tem um caso, alguma coisa acontecendo de muito importante para mudar a Carta Constitucional. E aí as guardas municipais, elas sempre sobreviveram, porque a proximidade é que as pessoas moram nos municípios. Então, a proximidade para se proteger é o conhecimento do território. Isso sempre foi algo importante. Talvez se deva a isso a sempre a existência de um corpo de segurança municipalizado. O... Justamente aquela situação daquelas mudanças que nós temos assim de momentos políticos. Então, queira ou não, sempre quando nós temos um corpo que vai para o campo de batalha, é necessário que se mantenha também a segurança interna. Na ausência de pessoas que possam fazer isso, nós acabamos criando vários instrumentos. Nós criamos o guarda urbano, criamos o inspetor de quartel. Então, sim, sempre é necessário que se tenha uma força policial interna. E para a gente ver isso na atualidade, é só a gente analisar o seguinte: quando o Estado passa a não ser competente o suficiente para estar em todos os lugares e trazer a segurança para todos os lugares, o que o cidadão começa a fazer? Começa a morar em mini cidades com muros, com cercas elétricas, com monitoramento, com segurança privada, que é polícia privada. Existem alguns condomínios que você para o teu veículo para ingressar, eles fazem uma vistoria completa para ver quem está indo antes de autorizar você a entrar, antes de ligar para o proprietário e ver se você está autorizado a entrar. O que é serviço esse? É um serviço de segurança pública, mas agora num local fechado. Então, passa a ter a denominação segurança privada. Mas, queira ou não, lá dentro tem um policiamento todo. Então, a necessidade do cidadão é estar sendo policiado, não é só policiar a si, mas estar sendo seguro, protegido. Hoje, muitas instituições vendem a palavra sensação de segurança. Não existe sensação de segurança, existe segurança ou insegurança. Quando você entra no seu veículo, você começa a conduzir ele, você tem uma sensação de conduzir ou você está conduzindo? Perfeito. A sensação é sentar, ligar e fazer de conta que está dirigindo, não está. Então, a gente tem que começar a trabalhar a segurança pública de um aspecto mais técnico, mais sério, e não aquele negócio vender merchandising. A gente tem que vender segurança, trazer segurança, mostrar segurança. E nesse sentido, é claro que a segurança, na sua totalidade, é impossível, mas você consegue minimizar os riscos. Como é que você vai fazer isso? Através de N medidas preventivas e algumas medidas coercitivas. Assim que você consegue diminuir o risco. Então, nesse sentido, o que acontece? Nós encontramos a necessidade do cidadão sempre se sentir seguro. Você mesmo não vai parar em casa, deixar o portão aberto, a chave na ignição do carro e a porta aberta. Então, essa a questão de estar seguro faz parte do ser humano e começou na época das tribos, quando as pessoas começaram a se agremiar, a se reunir, elas começaram a ter primeiro na liderança
Era o líder da tribo, era o cacique da tribo e era o chefe da segurança. Posteriormente, foi necessário dividir e ele delegar este poder de polícia, esse poder de dar segurança à população para determinado grupo de pessoas, geralmente os mais fortes, os mais preparados para esse tipo de atividade. Olha só, o filósofo Hermogiano, a gente tem um pequeno delay, por isso que você acaba de falar, eu espero um pouquinho. Hermogiano, um filósofo, dizia que não há direito senão para o homem. Não existe um direito que não seja pensando no homem. Embora nós tenhamos hoje direito dos animais, tantas coisas, mas os direitos surgiram pensando dessa maneira, quando ele disse, para os homens. Então, o direito à segurança pública, ele está, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive na segurança pessoal, no artigo 3º. E toda essa história que nós começamos lá, desde das ordenações até a questão da família real e da chegada da família real, passando pelas constituições, aí nós chegamos em 1969, né, quando houve a união com a força pública, né, na verdade, das guardas civis e das forças públicas. E o que aconteceu com as guardas municipais à época? As guardas municipais que existiam, elas começaram a se fechar. Começaram a trabalhar em outras atividades. A maior parte em prédio, em proteção dos prédios. Então, vamos saber uma coisa curiosa. Nós temos aqui o prédio da Procuradoria-Geral do município. Nós tivemos um prefeito, anos 1968, mais ou menos, que ele decidiu construir esse prédio. Estava construindo e ele queria dar um nome ao prédio. E fez uma pesquisa na região. Entre todos os funcionários, as pessoas, ele perguntou qual é o nome que nós vamos dar para homenagear alguém. Todo mundo falou Peri Moreira. Peri Moreira era um jardineiro do Palácio 29 de Março. Daí deram o nome do edifício Peri Moreira. Posteriormente, consultando os livros idos de 1927, 1928, eu vejo o Peri Moreira, guarda fiscal de segunda classe, sendo promovida a guarda fiscal de primeira classe. O que aconteceu nesse foi sendo extinto, se ficou posto que estavam agora a trabalhar fazendo isso e aquilo. Acho que a sua internet tá picotando um pouco, inspetor. Eu não estou conseguindo te ouvir. A chamada ficou um pouco alternando aqui. Veja. Melhorou? Agora melhorou. Então volta que estava no começo de Perim e aí acabou cortando um pouco sobre essa promoção dele. Peri acabou sendo promovida a Não, instituição. ainda está picotando a tua internet. Eu acho que vou precisar que você saia e entre novamente na live. E aí eu seguro aqui aguardando, porque a imagem está congelada. E aí dessa forma é só sair e entrar novamente. Faz favor, porque aí eu não consigo te ouvir. Então o inspetor já vai voltar. Todos vocês que estão assistindo a live, peguem essas perguntas que vocês estão fazendo aí, aguardem, eu vou fazer sobre aquela época era militarizada, quem pode ser considerado o patrono da Guarda Municipal. É que o conteúdo que nós estamos gerando aqui é um conteúdo muito rico, né? Então é importante que a gente consiga conversar sobre isso com todos para que vocês possam perceber a importância. Voltou, inspetor? Tranquilo? Áudio e imagem? Deixa eu ver. Eu acho que é a rede, viu? Se puder mexer na rede novamente, que novamente ficou. Vamos ver. Tenta falar alguma coisa aí para ver se a gente consegue ouvir. Vamos pegar nova rede ali. Isso, vamos trocar a rede novamente da internet aí, que às vezes nos sabota. Então, esse papo todo ele é muito importante, porque a história, a gente vai discutir, vai chegar na Polícia Municipal, mas eu tenho que aproveitar o inspetor para fazer essa contextualização, porque às vezes a gente acha que a história começou agora. Ah, é só colocar a Guarda Municipal no artigo 144, parágrafo, no inciso 7º, né?
E é muito mais do que isso. Voltamos? Vamos, tá. E Tenta falar um pouco para a gente ver se não vai picotar aí. vamos tentar Vamos tentar. contar. Então, era o via 1927, teve que caiu. Continua picotando a live novamente. Continua aí, veio bem até aqui e aí deu um pequeno problema. Eu não consigo te ouvir e aí eu acho que o pessoal em casa também não vai conseguir. Como que está para vocês aí? Por favor, comentem aí se está dando para ouvir, se o problema é de repente aqui, né? O Fox está aparecendo uma foto 3x4. Sim. E aí vamos tentar lá novamente para ver se vem e se vai e volta. Porque a gente já falou da história, começamos lá nas ordenações, passamos pelas constituições e estamos chegando, né? Aí eu vou falar de repente para ele sair do aplicativo, fechar tudo e voltar novamente. Inspetor, se estiver me ouvindo, faz dessa forma, tá? Fecha tudo e aí entra novamente para ficar mais tranquilo. Isso, porque aí a gente está travado, fica difícil. Por que que eu quis fazer essa live tão importante? Hoje não tem no Brasil um historiador que manje mais de guardas municipais do que o inspetor Frederico. Todos nós precisaríamos saber sobre guardas municipais com o inspetor Frederico, é nosso mestre, falando sobre história e essa passagem toda. Então nós vamos chegar até contextualizar a questão das lutas hoje, né, da polícia municipal, né? E claro, ele vai voltar daqui a pouco. Aguardem, porque tem dessas a internet. Às vezes o lugar onde está acaba variando um pouco, a gente faz os testes fora do ar, mas pode ter algo nesse sentido. Então, para quem está chegando mais agora, né? Só para contextualizar, Guarda Municipal, começamos falando das ordenações, daí da época do Império, depois chegamos até a questão das constituições, que nós começamos lá, olha aqui, vamos ver se voltou, em 1824, primeira Constituição, vamos dar uma olhada, inspetor, voltou? Aqui Tem, o inspetor tem tá bom. diversos livros publicados, ainda não está bem. Como a gente vai fazer com essa internet? A sua voz está chegando picotada para nós. Vai ter que gastar os dados aí, viu? Vai ter que gastar os dados, colocar nos dados que seu Wi-Fi não está chegando, hein? É muito importante porque Eu vou, essa live vai ficar gravada, mas a gente precisa restabelecer lá a conversa, né? Para que a gente possa continuar ouvindo. Ele estava falando algo muito interessante para a gente chegar lá em 1988, quando nós começamos a falar sobre essa questão das guardas municipais. Por que guarda municipal? Quais foram as discussões nos anais da Constituição, né? Parabéns, eu vou colocar aqui o pessoal comentando, né? Olha, o inspetor tem livro publicado? Tem diversos livros publicados de monografias que foram surgindo, tem inclusive organogramas. Se vocês colocarem aí na internet, inspetor Frederico tem um blog que ele tinha, até vou perguntar depois para ele se ele mantém ainda atualizado esse blog, para que vocês possam adquirir e, claro, né? São livros um custo baixíssimo, você consegue comprar e é um livro de grande informação. Nós precisaríamos ter esse tipo de conhecimento, né? Eu vou passar um pouquinho aqui pela galera que está chegando aqui, né? Esse aspecto histórico precisa ser apropriado pelas GMs de todo o Brasil. Serve de argumento sólido para mostrar nossa existência, sim. E, na verdade, o que nós precisamos fazer, né, gente, é essa argumentação de onde surgimos e para onde nós estamos indo, né? A grande dificuldade é isso, porque nós hoje passamos por um momento muito difícil e nós não percebemos, talvez, o quanto a gente precisa, talvez, se apropriar da história para que nós consigamos entender esse presente momento. Deu certo? Voltou? agora nos dá, Vamos, vamos. não tá? É, ainda continua picotado. Eu não sei se para o pessoal a minha fala e a dele elas estão normais, mas eu estou acompanhando aqui também pelo computador, né? E pelo computador está normal a minha fala e a tua que está picotando.
a sua voz sai metálica, eu não consigo te ouvir. Vamos dizer. Eu vou continuar aguardando aí, né? Então, a minha está normal, o pessoal falando aqui no chat, né? Que eu tenho acompanhado o chat aqui também, para interagir com o pessoal. Deve ser aí no Paraná. E agora? Agora tá ótimo, consigo te ouvir. Se a voz conseguir sair, já tá ótimo. Aí já tá ótimo, pode falar que agora acho que vai. Tenta falar agora. Se a voz sair, já tá ótimo, porque aí já dá para gente continuar e fechar esse pensamento que estava muito bom mesmo, né? Mas só esses 45 minutos que funcionou a internet lá já ficou muito bom, né? A fala dele tá normal, acho que é a questão lá mesmo, né? No normal não consegui também. Jogar aqui nem acima. E é por esse daí. Olha aí, eu consigo te ouvir normal agora. Tá ouvindo normal? Então vamos continuar, que agora eu estou te ouvindo normal e essa foto está aí na tela para mim. Já tá Então, ótimo. tranquilo. Então vamos. Vamos continuar. Tinha parado na parte do Perim, da promoção do Perim. Isso. Daí o Peri Moreira, ele acabou sendo promovido e posteriormente o que aconteceu com ele? Com a mudança das instituições, nós encontramos um prédio sendo inaugurado e o nome dele sendo homenageado como um jardineiro. Daí você identifica o que aconteceu. Com a mudança, durante quase uns 30 anos depois, você já vê ele em outra situação. Ele não é mais o guarda fiscal. Ele passa agora para outra atividade. 37, os municípios acabaram perdendo a sua autonomia, se restringindo. E esse poder ficou apenas pelo poder central, ou seja, a União que tinha esse poder. Com isso, com essa perda, os municípios pequenos acabaram mudando a forma de atuar dos seus guardas municipais. E a gente só vai encontrar as guardas tentando reaparecer em alguns locais onde os municípios eram maiores. São Paulo, a capital de São Paulo, é uma curiosidade que nós temos. Se você olhar na Constituição do Brasil, Câmara, Tribunal de Contas é somente da União e dos estados. O município de São Paulo tem o Tribunal de Contas próprio, não Isso. tem? Campinas Então, também. São Paulo e Campinas são os únicos lugares que tem. por quê? Porque eram cidades fortes que tinham o seu poder financeiro capaz de manter. Assim, as guardas também. Piracicaba, se não me engano, desde quando que ela existe? 1800 e... A Guarda Municipal? Isso. A Guarda Municipal deve ser do começo de 1900, né? Eu não sei Eu a sei data que exata, mas é tem, muito tem, antiga. tem 3 guardas no estado de São Paulo que elas conseguiram cruzar todo esse período, mas outros municípios acabaram sendo extintos, mudando a forma de atuar. Então, isso aconteceu muito, e daí em 69 aconteceu de todas as guardas civis, agora metropolitanas, as estaduais, serem abduzidas, absorvidas pela nova força policial, até Isso, chegar numa... Oi? aí surgiu a Polícia Militar. Então, em 69, as guardas civis dos estados se juntaram com a força pública, as guardas municipais, muitas foram extintas, e aí surgiu a Polícia Militar. E depois, mais para frente, surgiu um decreto que só a Polícia Militar poderia atuar na área da segurança pública, aquele decreto Sim, posterior, a exclusividade. Decreto-Lei 669, se não me falha a memória, ele traz a exclusividade do policiamento extensivo preventivo para a Polícia Militar. Isso foi em 69. Por isso, as guardas municipais foram absorvidas e passaram a se tornar polícias militares. É uma coisa curiosa. Constituição de 46, da onde que surgiu a terminologia polícia militar? Primeiro, chegando a esse aspecto. Quando nós fomos para a Segunda Guerra Mundial, foi montado o Militar Policy Platoon, ou seja, o pelotão de polícia militar.
que é o exército americano, nos moldes do exército americano. Nós tivemos que adequar o nosso exército nessa mesma linha. Com isso, Piracicaba é 1903, o Felipe está falando Isso, para a gente. isso. O guarda municipal aqui. Isso. Então, o que aconteceu? Quando nós entramos na Segunda Guerra, afeiçoados ao exército americano, criou-se esse Militar Policy Platoon. Quando nós retornamos da guerra, nós retornamos num estado novo. Agora nós tivemos justamente um golpe, etc. e tal, uma mudança toda. Toda a força de exército que veio da Segunda Guerra foi desmobilizada, exceção à regra, o Militar Policy Platoon, que agora passou a ter o nome de Polícia do Exército, porque estamos no Brasil. Então não é pelotão de polícia militar, é pelotão de polícia do Exército. O que aconteceu com isso? A Constituição de 46 autorizou os estados a criarem as suas polícias militares como força auxiliar do Exército. Os estados nem todos criaram. Rio Grande do Sul manteve aquela mudança de 1905 dos batalhões que se reuniam em brigadas e eram conhecidos como brigadas militares. Em 1905, na reorganização das polícias do Brasil, essa brigada militar perdurou o nome e o Rio Grande do Sul manteve o seu nome. Chegou a Constituição de 88, o Rio Grande do Sul manteve o nome. Os outros estados fizeram diferente. Ao invés de manter o nome Brigada Militar, ou Força Pública, ou Guarda Civil Metropolitana, eles pegaram, até 1969, mantinham as suas nomenclaturas normais. Em 69, quando trouxe exclusividade apenas para uma instituição policial, os outros estados passaram a mudar para a Polícia Militar. Agora, não por ser subordinado ao Exército, mas sim porque tinha exclusividade no policiamento. Após 70, nós encontramos, em 1970 a 1986, a exclusividade do policiamento para as polícias militares. Em 1986, nós começamos a encontrar em todo o Brasil uma certa necessidade, aquela que você comentou recentemente, do cidadão encontrar a polícia para policiar o cidadão e trazer a segurança ao cidadão. Nós tínhamos, então, não falando mal de nenhuma instituição, mas é um momento histórico do Brasil onde nós tínhamos uma força policial de repressão, uma força policial que representava o poder do Estado e poder de Estado, que era diferente do que a sociedade precisava. A sociedade precisava de uma polícia do cidadão. Com isso, começou a se pensar em recriar aquela guarda municipal de 1831, aquela guarda civil metropolitana de 1905, e assim por diante. Aquela guarda cívica de 1889, aquela guarda urbana de 1866, pensou em se recriar essa instituição voltada ao cidadão. Com isso, algumas forças eram favoráveis à criação, a Guarda Municipal estava num patamar equilibrado junto com as outras instituições, de repente ela foi refutada e virou apenas um parágrafo, sendo uma facultas agendi, uma possibilidade do município constituir ou não. Lembrando uma coisa, como os municípios até então não existia o Fundo Nacional de Segurança Pública, não recebiam recursos financeiros para investir na segurança pública, eles falavam, não é competência minha, não é minha atribuição, é atribuição do Estado, porque já tinha histórico do período de 69 até 88 e ainda tinha aquele detalhe, se eu vou investir, eu quero ter o retorno financeiro. Somente depois de 2001, com a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública, que os municípios começaram, entre aspas, não são os municípios, os governantes começaram a enxergar na segurança pública não apenas uma entrada de dinheiro, de recurso, mas uma necessidade de atender ao público, porque o Fundo Nacional de Segurança Pública trazia como uma das premissas instituir as guardas municipais e focar ações voltadas justamente
a redução da criminalidade, etc. e tal. Não falava no combate à criminalidade. Então mudou a palavra, uma questão de semântica, mas passou a ser mais plausível para alguns de outros senhores. Olha só, na Constituição de 88, nós não tínhamos constituintes, né, que queriam municipalizar a segurança pública, que tinham essa ideia. Isso, não sei se você já chegou a pesquisar sobre isso. Olha, o que eu, nesse aspecto, eu sei te dizer o seguinte: eu era um jovem de 18 anos, eu estava no Congresso. Durante 45 dias eu dormi, só tirava o coturno, que eu era da Polícia do Exército em Brasília, e eu ficava de plantão lá na garagem do Congresso Nacional, sentado num caminhão-choque, num QT, e pronto para tudo, porque a gente esperava tudo. Então, eu pouco me aprofundei sobre o conteúdo. Confesso para Aham. você, ouvi algumas correntes. Tinham algumas correntes que focavam no policiamento cidadão, policiamento municipal. E tinha aquelas correntes que falavam que os municípios não tinham capacidade. Mas essa Constituição de 88 é uma Constituição curiosa, porque é a primeira Constituição que traz pleno poder aos municípios. Torna o município um ente federado equilibrado com os demais entes federados. Então, hoje, União, estados, Distrito Federal e município são entes federados. Para a E gente aí, entender. isso, e daí fica de igual para igual, se eleva em categoria, porque não há República Federativa do Brasil, senão pela união indissolúvel desses entes. Mas até chegar 2014, porque você já era guarda municipal, nessa luta toda desde, né, do início e nesse congresso que teve em Curitiba até nós chegarmos em 2014, foram muitos anos. E aí quando chega em 2014, o que se dá conta, que o próprio comandante Braga diz, tal, que não era esse projeto que foi aprovado da Lei 3.022, tinha muito mais assuntos para tratar. Só que se tratasse de todos, por lobby político não passaria. Então passou aquilo que deu. E aí nós chegamos em 2014 e regulamentou guardas municipais. A Forceps. Sim, então vamos lá. PEC 8799 do Romeu Tuma, correu, virou a 534. Virou a 534, está até hoje parada. A 13022 aconteceu uma coisa inusitada. Várias coisas aconteceram. A 13022 ela teve, se não me engano, 4 substitutivos. O primeiro, a Carta de Curitiba, era o primeiro substitutivo, a primeira redação. Ela saiu pelo comandante da Guarda Municipal de São Paulo, Arnaldo Faria de Sá, como um projeto de lei. 11 anos após o Congresso em Curitiba, em 92, 11 anos depois, ela foi apresentada como um projeto de lei. Esse projeto de lei, já no artigo 1º, falava mais ou menos o seguinte: as guardas municipais são policiais civis uniformizados e armados que trabalham na circunscrição do seu município. Então, esse era o artigo 1º do projeto de lei. Esse projeto de lei, ele tramitou, teve um substitutivo, teve um segundo. Nós tivemos uma situação histórica, eu acho que, se eu não me engano, você estava presente em um desses momentos lá no Congresso, estava o Naval, vários representantes da Guarda Municipal do Brasil, Esdalfredo, nosso querido Nogueira de Salvador, porque geralmente a gente reunia um Eu grupo não de fui. pessoas. Eu não fui. Eu me recordo de ter te visto lá num desses momentos, assim, uma É, dessas disputas. eu acho que a primeira vez que eu fui para Brasília foi em 2011, mas nessa luta eu acompanhava o PL 1332, mas na aprovação ali eu não estava. Mas na 2011 aconteceu o seguinte, então não foi na aprovação. Nós tivemos, eu não me recordo o ano 2011 ou 12, 11 anos como projeto de lei, caiu na mão de um deputado federal que é do Paraná. Esse deputado federal do Paraná apresentou o substitutivo e falou: ó, estou encaminhando isso aqui. Me deu uma dica, o que você acha? Eu olhei e falei, risque e rabisque, tirei um monte de coisa, falei, aqui está a assinatura do Cabo Júlio.
Ele falou, o Cabo Júlio se ofereceu para me ajudar aqui a fazer os negócios. Esse negócio de quantidade populacional, limitação do porte de arma de acordo com a quantidade populacional que tem no Estatuto do Desarmamento é Cabo Júlio. Esse negócio que a gente encontra de quantidade populacional no Estatuto da Guarda Municipal é Cabo Júlio. Ele coloca isso daí, é uma bestialidade, porque um município que tem 5 mil habitantes não vai ter uma guarda com 500 mil guardas, ou vai ter uma guarda de acordo com a sua renda per capita. Mas ele coloca isso para evitar que as guardas municipais tenham um efetivo superior aos das polícias militares e que venham fazer o que fizeram em 1930, 1910, 1920. Em 32, evitando a Revolução Constitucionalista. Então, para a gente ter uma ideia. Mas voltando, daí eu vi um monte de assinatura do Cabo Júlio e falei, isso aqui está errado assim. E daí corre, procura, o professor Alexandre, São Paulo procura, Naval procura, um monte de gente. Moral da história, fomos a Brasília para resolver um assunto, lá chegando ia ser apresentado, ia ser aprovado na Câmara, esse projeto. Como já tinha um marco regulatório feito pelo Senasp lá no Rio de Janeiro, que coletou e ficou mais afeiçoado, rapidamente, de maneira estratégica, corremos todos lá na Senasp, conversamos com a ministra na época e a secretária de Segurança. Ela chamou o deputado relator do projeto de lei, fizeram a 4 mãos esse documento, que foi o documento final. Então, realmente, o inspetor Braga está coberto de razão, não é o inicial. Ele sofreu várias alterações, várias modificações para chegar onde chegou. Olha só, inspetor, daí dessa viagem toda histórica, nós já estamos aqui há 1h06, não sei como está seu tempo aí, que já estou te monopolizando faz tempo, mas aí Não, tá... nós chegamos, né, no que nós estamos vendo hoje. Uma grande confusão e lobbies contrários, porque a Polícia Militar hoje tem senador, tem deputado federal, tem deputado estadual, e não é que nós somos contra policiais, nós estamos falando de um espaço que é dividido, tem lobbies hoje contra as guardas municipais, e nós não temos esses representantes. E aí fica uma discussão sobre a nomenclatura Polícia Municipal. Toda essa história que nós temos hoje, até chegar aqui, eu já gravei um vídeo uma vez contigo, um vídeo curto sobre esse tema, mas é interessante nessa live falar sobre esse assunto. Hoje, você é a favor que nós chamemos Polícia Municipal ou fique como Guarda Municipal, ou que cada município decida isso? Na verdade, depois de um histórico de regime militar, depois de um histórico onde nós vemos que a denominação guarda, mesmo sendo superior à denominação polícia, hoje a gente vê outra forma de se visualizar a questão, ou seja, o cidadão reconhece polícia pelo nome. Verdade. Quando você prende, você algema, você faz e acontece, daí ele te vê como policial. Mas o nome é muito mais fácil, tipo, você vai pelo nome, você tem mais atuação. Um exemplo típico, você estava comigo no Congresso quando os policiais do Congresso ali, a Polícia Legislativa barrou a quantidade de pessoas. Eu acho que você não estava nesse dia da votação também. Era não. sobre era a PL que tratava sobre a denominação Polícia Municipal. Ah, eu estava, nisso aí eu estava, isso aí eu fui. E daí Passou uma parte, outra parte não, ficamos indo em gabinetes. Teve até, acho que, uma reunião com o Eduardo Cunha à época. Isso. E o que aconteceu? Eu estava na Câmara ali, na Nereu Moura, lá no auditório, e daí eu tinha que falar com 2 senadores, que estava tendo a votação paralela em outro local. E a assessora veio me chamar para levar até lá, teve que descer o senador para ir até a portaria para eu subir com eles acompanhado, porque a Polícia Legislativa não autorizava. E você lembra, a minha túnica ela é cheia de coisinha, metálico. Tivemos que tirar a túnica para mostrar que não estava armado. Então, para a gente ver, essa polícia está escrita em qual documento legal? Na Constituição Federal?
na Constituição do Distrito Federal, Polícia a lei Legislativa não. orgânica, tá bom? Não existe, ela está num regimento, mas ela existe, tem plenos poderes de polícia. Poderes esse de desarmar qualquer oficial das Forças Armadas, qualquer policial federal que vai ingressar lá naquele local. Então, hoje a gente percebe que a terminologia polícia é fundamental. Por isso, nesse dia, nós fizemos força justamente para que se caminhe esse projeto de lei como polícia municipal. Muito embora da maneira saudosista que eu seja, eu sempre fui a favor da manutenção do nome guarda municipal, mas hoje eu sei que, frente a todas essas dificuldades, é importante, porque ia acabar um monte de delonga. Você vê um monte de coisinha assim tão absurda. Nós tivemos aqui em Curitiba uma guarda em 88 que foi para os Estados Unidos. Apenas o distintivo de guarda municipal abriu as portas, porque lá o policial é respeitado. Aqui o policial tem que comprar o seu respeito no Brasil. Verdade. E os municipais que executam a atividade de polícia, 13022 consagrou essa atividade, o Sistema Único de Segurança Pública traz com clareza que você é operador de segurança pública, você tem que muitas vezes ficar falando, eu sou polícia. Então, nesse sentido, eu digo, tem que mudar mesmo. Perfeito. Olha, desculpe. Pode falar. É que tem um pequeno delay, daí às vezes eu te atrapalho. Mas olha só, conclua que eu vou perguntar sobre a sua experiência como diretor de guarda municipal, que foi de Curitiba. Então conclua essa parte que eu vou mudar de assunto, numa respiração que você deu aí. Sim, eu vou pegar só um segundinho que eu vou pegar o carregador para colocar aqui, só um segundo. Opa, vai lá. Então, gente, é o seguinte, eu vou perguntar sobre essas coisas que vocês estão colocando aqui, sobre patrono da Guarda Municipal, só que nós estamos nessa live há 1h11. Então, nós começamos e a live vai ficar gravada lá no Império, nas ordenações, para chegarmos até aqui agora, no que estamos conversando sobre a Guarda Municipal atual com o nome de Polícia Municipal. O inspetor Frederico é um especialista, tem livros publicados e falando sobre contradições, foi lá na fonte, bebeu dos livros históricos e está aqui dando essa aula para nós, eu estou fazendo as intervenções para que fique guardado também aqui no canal Osmarinha essa memória, porque muitos começam a discutir agora, só que é de tempos imemoriais, né? Sobre essa questão de ser diretor de guarda, né, inspetor? Hoje comandante e tal, que até é um direito pela Lei 13.022. O que nós temos percebido, eu com meus 14 anos, de repente, o senhor aí com seus 30 anos de guardas municipais, é que parece que os problemas eles se repetem nas corporações. Nós temos a política local, que às vezes está mais afeta a guarda, menos afeta. A guarda municipal vai lá como a gente sabe que deve acontecer dentro das cidades, mas é uma experiência hoje muito complexa você comandar uma guarda municipal, não é? Então vamos. Eu fiz a ADESG, que é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. E lá é um curso aqui no Paraná onde os oficiais superiores podem fazer da Polícia Militar. São major, tenente-coronel, para assumir geralmente o posto de coronel e até comando de batalhão. E você percebe que são instituições co-irmãs, mas a forma de atuar é semelhante à da guarda, principalmente no que diz respeito a escalões superiores. Nós temos, toda instituição ela trabalha em 3 níveis, operacional, gerencial e estratégico. Então, como guarda, eu era o nível operacional. Como supervisor, eu atuava no nível gerencial. Eu recebia as demandas, repassava, gerenciava. Agora, o nível estratégico acaba sendo um funil, é uma pirâmide que tem uma ponta pequena. E o que acontece numa pirâmide com uma ponta pequena? Hoje nós temos a influência externa, que é a polícia e a política. A política muitas vezes acaba interferindo muito na atuação da polícia. Interfere a ponto que você viu recentemente nosso presidente da República, a questão que deu com o ministro da Justiça. Sim. Então,
esta autonomia das forças policiais é fundamental, primeiro. Segundo, a maturidade do corpo interno é importante. Então, ter um corpo interno maduro é saudável. O que nós temos, e nós vemos em todos os rincões do Brasil, não é exclusividade de uma ou outra instituição, todo o inspetor, todo o comandante que assume a instituição, ele quer deixar sua marca, quer mostrar o seu serviço. E ele segue uma linha de raciocínio. Então, só para ter uma ideia, quando eu assumi a direção da guarda, eu tomei algumas medidas. A primeira medida foi o pedido de abertura de concurso público. A segunda foi a criação do curso de estágio de qualificação profissional, EQP, que existia no papel e não existia na prática. 80 horas aula de curso. Eu colocava o guarda em férias, quando ele voltava de férias, ele caía direto na sala de aula. Então, eles deram um nome carinhoso aqui em Curitiba, que é Bom Retorno. Uhum. Muitos não queriam sair em férias por causa do Bom Retorno, porque sabiam que iam sair da noite, iam sair de um posto e iam para lá. Mas isso é fundamental, porque eu estava moldando o profissional. Ele fica 2 meses fora, 1 mês de férias, 1 mês fazendo o curso, e daí ele tem 10 meses para trabalhar no policiamento. Isso é fundamental. Outras marcas eu acabei deixando, mas uma coisa curiosa, uma das primeiras semanas eu reuni alguns conhecidos, alguns colegas e falei, vamos trabalhar em equipe, vamos fazer isso e coisa e tal. De repente chegou um rapaz, muito amigo meu, falou, não, eu e a minha equipe. Falei, não, peraí, eu sou o comandante, eu estou chamando você para compor a equipe. Então, nós começamos a encontrar primeiro esse mundo de vaidades. O que é ser um comandante? É você trabalhar dentro de um globo, você saber que está sendo protegido por uma redoma, pessoas circundando você, querendo ajudar, querendo levar a guarda, querendo deixar a marca, mas sempre articulando. E quando você não agrada um, não agrada o outro, todos ficam magoados. Então, é meio difícil. A minha atuação aqui, eu tinha contato direto com o prefeito. Então, todas as demandas eu recebia e repassava. E a gente trabalhava um canal tão perfeito que conseguimos trazer um plano de cargos e salários significativo para a Guarda de Curitiba, valorizando tempo de serviço, valorizando cursos de formação, ou seja, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, tudo isso te dá um acréscimo salarial em 13 meses. Você todo o ano recebe, todos os meses recebe esse acréscimo. Então, nós conseguimos fazer grandes coisas. Mas vou te falar, o comando, infelizmente, a política interfere muitas vezes. Você vê assim a história de 30 anos de guarda de Curitiba, você consegue enxergar os momentos onde a política se sobrepôs à polícia. Então a forma de atuação mudou. Eu tive um comandante que mandou recolher todo o armamento da Guarda Municipal, porque os guardas não justificavam a necessidade do uso. Eu, ao invés de mandar recolher, eu fui corrigir as falhas. O que eu fiz? Busquei justamente, primeiro, colocar o estágio de qualificação profissional em prática, criar a academia da Guarda Municipal, que estava na lei, agora vamos colocar na prática. Nós tivemos 70 mil horas de curso ao ano. Como você vai ver, o Caramba. efetivo é um investimento gigantesco. Sim. Então, e depois comecei a focar também nas ações de prevenção. Muitos guardas falam mal do guarda da escola, do guarda que trabalha no canil, do guarda que... Mas o que nós fizemos? Criamos um grupo tático de motocicleta, aperfeiçoamos o que tinha, implementamos, e eles se tornaram batedores oficiais do Exército. Ou seja, sempre quando o Gabinete da República vem para Curitiba, eles são chamados para fazer escolta, Que legal. composto pela Guarda de Curitiba. Eles são instrutores no curso junto ao Exército. Criamos o canil, eu tinha alguns cachorros de faro da antiga Secretaria Antidrogas, me falaram, dê isso daí, dê para alguma instituição. Eu reuni, chamei uma equipe nossa,
temos o canil que toda semana faz grandes apreensões só com o faro. Outro detalhe, o cachorro ele não trabalha só no policiamento, ele trabalha também na prevenção. Nós temos várias atividades em escola, em várias unidades, onde nós levamos o cão amigo, que é o cachorro, mostrando a importância do cachorro para o cidadão. E é uma forma de maneira lúdica, você mostrar para as crianças na escola o que a droga faz com a pessoa e que o cachorro protege a pessoa, mostrando que a droga não presta. Daí criamos, por fim, a Patrulha Municipal Maria da Penha. Patrulha Municipal Maria da Penha é uma forma de prevenção terciária, o que não se pensava. Até então, o que se pensava nesse mundo? Era combater o criminoso e proteger a vítima ou dar uma carta, um documento de proteção à vítima. A Patrulha Maria da Penha é o seguinte, a mulher buscou a autoridade policial, fez a queixa, é encaminhado o processo, já é expedida uma medida protetiva, é acionada a guarda que vai visitar a vítima, faz a sua visita periódica, o acompanhamento, qualquer situação de risco, a patrulha é acionada automaticamente, sem contar o seguinte, sempre quando a guarda está patrulhando, está visitando essa família, a comunidade percebe a aproximação da polícia, mais uma polícia cidadã. Isso diminuiu, nós não tivemos um óbito. Perfeito. Das pessoas protegidas pela Patrulha Maria da Penha. Então, são serviços assim que se monta, mas a síntese de o que é ser comandante, eu te respondo com a pergunta, o que é ser guarda municipal? Verdade. É a mesma incógnita, é a mesma situação. Você vai agradar um, mas vai deixar o outro magoado. E o Perfeito. magoado não esquece nunca. É verdade. Tanto que, quando nós estamos em uma posição de decisão, é sempre dessa forma. Infelizmente, nós teríamos que falar de andragogia, que é dentro da pedagogia, como ensino adulto. Teríamos que falar de antropologia, jeitinho brasileira, casa e rua, tantos assuntos. Mas passamos por tudo isso para chegarmos em uma pergunta que eu farei agora, e depois eu vou colocar a pergunta do pessoal que está perguntando dos seus livros. Tem umas questões aqui colocadas, inclusive vou colocar do Lucas, que fala que tem alguns que não concordam com a história contada dessa forma, mas aí, de repente, é porque não foram lá buscar na história, né? Todos os documentos que o senhor hoje se apoia são documentos públicos que podem ser verificados, né? Mas, assim, depois eu vou passar pelas perguntas. Só gostaria que o senhor me respondesse uma pergunta para a gente encerrar essa parte e ir para as perguntas. Passamos por tudo. Começamos lá no Império, chegamos até aqui. E a Guarda do Amanhã, a GM do Amanhã? O que nós podemos esperar da Guarda Municipal do Amanhã, numa visão de um historiador, que também é um jurista, para que nós possamos continuar nosso trabalho nessa dificuldade toda que nós temos hoje dentro da legislação? A Guarda da Manhã a gente poderia falar de dois aspectos. Se a gente observar 1828 na Inglaterra, a polícia que foi criada lá, que existe até hoje, a gente percebe que seguiu o caminho correto. No mundo nós vivemos sempre um momento cíclico. O alto e o baixo se alternam. Nada fica na constância. Quando nós encontramos várias instituições de segurança pública mudando o nome, se remodelando, atuando de forma... Então, a Guarda do Amanhã vai depender do Brasil do amanhã. O Brasil do amanhã, ele tem um grande reflexo hoje no Covid. Nós tivemos alguns marcos na história, a Segunda Guerra Mundial, que criou a Cruz Vermelha e criou os órgãos de defesa civil no mundo inteiro. Assim, nós temos também hoje um marco da história, o Covid. Queira ou não, pode parecer uma besteira, mas não é. É algo importantíssimo. Ele vai criar uma carência muito grande, uma mudança de atitude muito grande, e o que nós estamos percebendo atualmente é uma humanização maior. Eu sou de Curitiba. Curitiba é comum a gente falar que o coronavírus não afetou, porque o curitibano não conversa com as outras pessoas. Já é natural. Mas é brincadeira, o curitibano mudou bastante, ele está muito próximo.
Mas mesmo assim, muitas vezes você não conhece teu vizinho. Com o Verdade. Covid, algumas pessoas começaram a ter essa atitude. Sabia que o vizinho era idoso, quer que eu vá no mercado para o senhor? Então, começou a ter uma mudança de comportamento que é interessante. Mas não é só nisso, né? A gente vê em aspecto geral. Na questão econômica, nós vamos ter uma deficiência muito grande, uma mudança muito grande. Então, a gente tem que saber que Brasil que nós vamos ter amanhã. Se é um Brasil que vai manter um presidente, se vai ter um impeachment, se nós vamos entrar no regime militar, tudo isso daí tem muito a ver com o que a guarda da manhã vai ser. É claro que a instituição policial voltada à proteção do cidadão, que se dedica justamente à aproximação, que é o caso das guardas municipais, que tem no seu próprio estatuto já a atividade essencial como a aproximação, a prevenção à população, proteção sistêmica à população. Então, nós temos a faca e o queijo na mão para ser uma grande instituição. Não disputar espaço com ninguém, porque as instituições de segurança estadual e federal são de suma importância, mas nós temos também nosso quinhão muito grande para trabalhar e trabalhar em prol da comunidade. Então, a Polícia Municipal do amanhã vai depender de como nós vamos agir hoje, enquanto guardas municipais. Perfeito. Muito boa essa resposta e essa reflexão. Sobre patrono da Guarda Municipal, quem que nós poderíamos, de repente, elencar nessa história como patrono da Guarda Municipal? Poderia ser Duque de Caxias? Poderia, mas Duque de Caxias hoje é o patrono do Exército, então a gente iria criar uma guerra muito Guerra. grande, desnecessária. Nós temos alguém que foi muito importante para as guardas municipais, que foi Rego Barros. Se não me engano, foi o primeiro efetivo comandante das guardas municipais. Nós temos o primeiro guarda municipal que morreu em serviço, que poderia... O que é ser um vulto? É ganhar medalhas, chegar ao mais alto posto, ou ser o primeiro de uma instituição toda, o primeiro a morrer, de vários outros que vão servir a nação e acabam tombando muitas vezes em prol da nação. Então, a gente costuma figurar, como eu falei, a Segunda Guerra trouxe essa diferença onde resgatou vultos históricos. Mas nós temos vultos históricos de pessoas que fizeram coisas boas e não tiveram o seu mérito. Eu teria um Perfeito. outro, Dom Pedro II. Dom Pedro II foi um dos maiores imperadores do mundo. E a guarda municipal existiu com ele desde o início do comando dele até o final. Seria um também. Então, são vários Perfeito. nomes. Diga-se de Isso. passagem. Oi? Não, pode falar. Diga-se de passagem, Dom Pedro II foi um dos maiores comandantes que nós tivemos no mundo. Os Estados Unidos tinham escolas criadas com o seguinte dizer: fundada nos moldes de Dom Pedro II. O nosso imperador, quando saiu do Brasil, foi morar na Europa. Quando ele morreu, foi até proibido o pessoal do Brasil, a alta classe brasileira, de ir acompanhar o funeral dele. Para a gente ter ideia o que é alguém que fez muito pela nação e pouco foi valorizado. Então, vultos nós temos bastante. Mas eu colocaria aquele primeiro ali que eu falei, o nosso guarda municipal. Se fosse... Perfeito. Olha só, até tem tantas coisas que me vai surgindo durante a fala, só que eu não queria tirar a sua concatenação que estava tão perfeita. Até por isso que eu não fico fazendo as perguntas no meio das falas, para que essa live possa ser assistida amanhã com algo linear, né? Mas, por exemplo, naquela música Minha Conda, lá, italiana, cantada pelo Christian Ralph, tem essa história sobre a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, ter se dissolvida lá fora. É muito interessante que tem muitas pessoas que nem percebem, ouvindo essa música, que é uma história de amor, mas tem essa passagem também. A história é muito interessante mesmo. Perguntaram sobre essa questão do patrono.
Sobre a parte das guardas civis municipais terem sido militarizados, nós já falamos durante esse período, até porque sim, tem muitas perguntas que nós teríamos que retomar, de repente, as explicações que foram detalhadas. Sobre essa live de 1h30, há alguma coisa que eu não perguntei, ou de repente alguma coisa que você gostaria de comentar sobre a parte histórica que você acha um dado relevante que não comentou durante essa 1h30? Você tinha feito um comentário, o comentário não, tinha feito a leitura de um comentário que alguém tinha contestado a questão de, eu acho que Isso, do Lucas. Se quiser, eu até coloco aqui, mas ele isso, até, ele até falou que amanhã ele vai fazer, né? é, vai assistir, mas deixou aqui, aqui, olha, esse comentário aqui, ó. O Lucas disse assim, ó, não peguei, o Lucas é um policial militar, ele acompanha o canal e tal. Não peguei a live do início, mas adianto que há historiadores tanto da PM quanto do meio civil que discordam no fundamentação do inspetor sobre a origem das polícias no Brasil. E isso, aí, então tá. só que Eu é, só que é difícil porque no que discordam. Por isso que eu nem coloquei a pergunta, porque não é que a gente não aceitaria o debate, mas no que não discordam. Porque nós temos tudo isso apoiado em histórias, mas se quiser comentar sobre. deixa eu só pegar só um pouquinho aqui. Eu O que que acontece? Eu vi uma coisa curiosa e talvez o Lucas ainda não tenha encontrado na legislação. Eu encontrava a história falando 1831 pedestres e permanentes e provisórios e voluntários. De repente eu comecei a encontrar, Lucas, a lei que instituiu. Então não foi assim um conhecimento trabalhado, modificado. Então eu comprei um livro recente que trata sobre segurança pública, que é de um coronel. Esse coronel é um grande amigo meu. Ele escreve justamente quando ele fala da passagem, eu estou com a cabeça baixa porque eu estou procurando, mas quando ele fala da passagem da criação da Guarda Municipal, ele usa a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia do Rio de Janeiro. Isso em 1809. Ele usa a mesma nomenclatura que eu uso, mas ele usa Divisão Militar. É Guarda Real de Polícia, da Corte. Quando, daí, aqui, é considerada a primeira polícia militar do Brasil. Não é considerada. É Guarda Real de Polícia. Quando nós encontramos aqui o Império 1800, sobre a Guarda Municipal aqui, 1831. Ele traz até alguns historiadores que comentam. Pode ser considerado o ano da segunda independência brasileira, 1831, com a abdicação de Dom Pedro I. Ele não abdicou, ele levou um chute na bunda e teve que fugir do Brasil. Essa foi a verdade. Abdicação é um nome bonito que se dá quando a gente expulsa alguém do Brasil e não permite que o filho de 5 anos e as 2 filhas menores saiam com o pai. Então, quem conta a história do jeito que quer. Mas quando a gente lê os anais, a gente encontra a verdade. Então, quando a regência trina se tornou permanente, José Costa Carvalho e Francisco Lima e Silva, alguém sabe quem é Francisco Lima e Silva? Regente da regência trina provisória. É tio de Duque de Caxias. Promoveram mudanças no judiciário, no legislativo, no ensino, na regência trina. Vamos ver. A lei 10 de outubro de 1831, só veja que o que foi falado é uma citação de outra pessoa. Se formou, entendeu a província, instituição, guardas permanentes, significa o momento básico das polícias militares estaduais. Guardas permanentes, 10 de outubro, porque 10 e 14 de junho eram guardas da regência trina provisória, guardas municipais provisórias. Mas você viu que ali ele não fala municipal. Perfeito. Eu trago a nomenclatura, está escrito guardas municipais, porque o municipal, o plural dele era paes. Guarda real não teria sido.
Isso, essa pergunta agora, hein? Sim. O Lucas está falando, nesse caso, a Guarda Real de Polícia não teria sido embrião da GCM, da PM? Não. A, a Guarda Real de Polícia surgiu em Portugal e quando o imperador veio para o Brasil, Dom João VI, ele instituiu no Brasil. Quando ele instituiu no Brasil, essa Guarda Real de Polícia protegia o império, o imperador. Quando o Dom Pedro abdicou, foi para Portugal, essa guarda se rebelou porque ela queria o retorno do imperador. Por isso que tivemos o conflito na Ilha das Cobras. Em Portugal, Dom Pedro foi brigar pela coroa, acabou morrendo nos campos de batalha com tuberculose, se não me engano, e não conquistou o império lá de novo, não resgatou a sua coroa. Aconteceu uma coisa curiosa. Brasil, 1831, instituímos em 14 de junho a Guarda Municipal, na Regência Trina Provisória, depois reinstituímos a Guarda Municipal em 10 de outubro na Regência Trina Permanente, em 1831. 1834, em Portugal, foi extinta a Guarda Real de Polícia e foi instituída a Guarda Municipal, que perdurou pelo resto da monarquia, sendo extinta em 1920, quando acabou a monarquia portuguesa, lá em Portugal. Então, para a gente ter ideia, assim, a Guarda Nacional existe lá em Portugal. A Guarda Nacional Republicana hoje. A Guarda Nacional no Brasil era para existir. E teve até na PL, por isso que a 87/99, quando virou 534, começou a travar, porque colocaram o parágrafo 10º criando a Guarda Nacional. Não aceitaram Força Nacional, que não deixa de ser uma Perfeito. Guarda Nacional. Perfeito. Olha só, Respondeu? não, perfeito. A fala muito boa e sempre apoiada em documentos históricos. Hoje o pessoal disse que o blog não está mais ativo, né? Então, como que as pessoas fazem para acompanhar o Inspetor Frederico, para adquirir os livros? Como que as pessoas podem fazer isso? O blog ele está ativo, mas é que como eu estou digitando, trabalhando, então é um pouco difícil às vezes. Eu estou voltando a ativar bastante o canal do YouTube. De qualquer forma, se eu for indicar um livro para alguém, comprar esse foi feito, lançado em 2017, com todas as atualizações, tudo o que precisa saber sobre Guarda Municipal. E o detalhe, eu trabalho 5 tópicos nele, não trabalho somente um. Então, nós temos o tópico, a evolução da segurança pública municipal no Brasil, nós temos o tópico, que é a evolução das guardas municipais, né? Nós temos o tópico que trata sobre autonomia dos municípios, que é muito importante a gente entender o artigo 22 da Constituição, entender a legislação municipal e a legislação federal que trata sobre a autonomia dos municípios, trata sobre todas as leis federais que dizem respeito às guardas municipais e trata sobre os instrumentos de gestão pública municipal. Então, são a questão do trânsito, a questão dos conselhos comunitários de segurança, a questão dos gabinetes de gestão integrada. É um livro muito bom. Ele é somente adquirido, ele vem físico, mas tem que adquirir pelas livrarias virtuais. Então, tem a editora que fez o livro é a editora Intersaberes. Mas se buscar esse livro, você vai encontrar em várias editoras. Geralmente o preço dele está em torno de R$ 80, mas a editora estava com uma promoção recentemente cobrando 50% desse valor. Então, eles fazem algumas promoções relâmpago. Então, é mais fácil pela internet mesmo. Perfeito. Olha só, mas a última pergunta para a gente ir para as considerações finais que o Hernani Reis está fazendo sobre a guarda distrital. Querem fazer no Distrito Federal. Acho que essa é uma pergunta muito interessante. O que você acha dessa guarda do distrito? O artigo 144, parágrafo 8º, trata sobre a guarda municipal. O parágrafo 10º criou a polícia de trânsito. Se a gente observar bem, no Distrito Federal nós temos, o Distrito Federal uma situação, é um ente federado muito curioso. Ele ora é, ora não. Então, quando a gente vê... Não, é sério, é uma situação bem Sim, interessante.
Sui E aí, generis, né? e o agente de trânsito dele atua de uma forma de policiamento de trânsito, e é o agente de trânsito que sai do Detran, do Distrito Federal. Quando falou da guarda municipal, a guarda distrital, eu vou falar bem a verdade. Eu acho que é um caminho. É um caminho. Muito embora não exista essa denominação, é um caminho. E ela vai retomar aquela guarda municipal do Rio de Janeiro, que era a guarda municipal do Distrito Federal. Então, eu não vejo assim de maneira errada, achando ruim. Só que eu acho que a gente poderia, talvez, entrar naquela situação da polícia. A polícia municipal e a polícia distrital. Seria uma. Mas eu acredito que seja uma grande possibilidade o Distrito Federal. Eu servi lá em 88, fiquei até 90. Tive lá algumas vezes depois, e sempre quando eu vou, encontro uma cidade nova, totalmente diferente do projeto inicial. O projeto inicial era um avião. Então, o plano piloto era o plano piloto. O eixão era eixão. Não tinha nada à direita, nada à esquerda. Tinha asa sul, asa norte, o núcleo Bandeirantes e o setor militar urbano, e acabou. Hoje você encontra uma Brasília que virou um coração, ela abraça tudo. As asas Verdade. se emendaram e tudo mais. Então, com isso, você percebe que até a região metropolitana, que lá são chamadas cidades satélites, elas estão muito mais próximas. A criminalidade aumentou e a necessidade de um policiamento maior existe. Então, eu creio que a guarda distrital, se não houver mudança na terminologia para polícia distrital e polícia municipal, eu creio que é uma boa, é necessário. Eu acredito que sim. Perfeito. Inspetor, nós já estamos aqui a 1h41. Eu queria agradecer muito a tua paciência, as perguntas, a sua gentileza, generosidade imensa em deixar gravada essa live aqui no canal, falando desde lá de trás até a chegada nesse instante. Então, só fazer as considerações finais aqui para a gente também encerrar. Eu quero agradecer, na verdade é uma honra estar com Eliel. Eliel Miranda é Obrigado. uma pessoa assim que alegra ver um guarda municipal competente e capacitado. Se eu não me engano, é jornalista, é bacharel em Direito, futuro comandante de algumas guardas municipais do estado de São Paulo. E se Deus quiser, ele ainda encontrar você em algum dos gabinetes do Ministério da Justiça. É um Amém. rapaz muito capacitado, leva o nome da guarda, leva com respeito, com responsabilidade. Então, para mim é uma honra estar participando contigo. Agradeço a participação de todos os nossos colegas que ficaram durante 1h42 assistindo a gente. Às vezes fica enfadonho para a pessoa ficar assistindo. Agradeço a todos. E precisando, conte sempre conosco também. Perfeito, nós estamos entregando a live com 84 pessoas ao vivo. Isso é bastante coisa, né? Hoje eu falo, às vezes você faz palestras e acaba no auditório não tendo as pessoas que passaram por aqui, né? 1.000 pessoas passaram durante a live. Então, realmente é bastante gente. A gente agradece a todos que estiveram por aqui, a paciência. É uma live técnica, uma live histórica, uma live de importância imensa para quem fala sobre guardas municipais. Até mesmo quem aí não lembrava, como eu não lembrava sobre 14 de junho, já tive uma atualização aqui. Excelente, viu? Professor, muito obrigado, inspetor Federico, e até a próxima, se Deus quiser. A todos, muito obrigado. Amanhã tem mais live, amanhã tem uma com o Charnes, que é uma operacional, na quarta-feira tem com o Romário Policarpo. Nós temos feito essas lives e tem sido muito legal, viu, inspetor? Tem aproximado o pessoal aí. Legal, Perfeito? parabéns. Obrigado. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. A vida é muito boa e você vai certo. Um abraço, inspetor. Até a próxima. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Amém. Até mais.